nós João, Evangelho, capítulo 3, versículo 5, por enquanto. Se você quiser, o tema dessa mensagem é Nascidos da Água e do Espírito. Amém? Se você quiser escrever no seu caderninho, você que está anotando aí, eu estou vendo que tem muita gente anotando, né? Muita gente com caderninho. Isso é bom demais. Antigamente, a gente olhava nas pregações de lá, os irmãos, todo mundo com caderno anotando, para na segunda-feira poder conferir, né, tudo que foi dito, olhar na Bíblia, ver se o pastor estava falando a verdade, né? Era assim, Marconi? Mas hoje em dia, todo mundo confia, ninguém estuda. Olha, hein, povo, a gente precisa voltar a alguns primórdios. Amém? Então, João capítulo 3, versículo 5, fala assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu vou repetir, tão pequeno, um versículo só. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém? Fecha teus olhos. Pai, obrigado por mais essa oportunidade, por mais essa noite, que nós nos reunimos aqui, Senhor, como igreja do Senhor que somos, e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ilumine os nossos olhos, nosso entendimento nessa noite, cada um de nós. Pai, que o Teu Espírito esteja derramando algo sobre os nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai, e não permita que nada nos atrapalhe a Te ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, querido, um grande mistério é o novo nascimento. Um grande mistério. Um homem da lei, Nicodemos, ele tem um encontro com Jesus, porém, Jesus fala para ele que o reino de Deus era um reino que, para entrar no reino de Deus, havia uma necessidade de um novo nascimento. E aquele homem, ele não compreende a priori aquilo que Jesus estava falando para ele, e ele pergunta: mas como que, sendo eu já grande, posso de novo entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus fala para ele essas coisas. Jesus diz para ele que, em verdade te digo, em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém? Então, esse foi o diálogo entre Jesus e Nicodemos, esse mestre da lei, religioso, que precisava compreender como que a gente faz para entrar no reino de Deus. Você deve estar falando assim: Felipe, eu já sei disso, você já pregou outras vezes, é bem verdade, mas a gente vai ouvir mais uma vez a respeito dos mesmos temas, porque eles são extremamente necessários para o nosso crescimento e para a nossa maturidade. Amém? Bom, Jesus ele vai usar eu tenho gostado de usar essa palavra, essa dualidade aí. Na verdade, duas esferas. Jesus vai falar de um nascimento na água e de um nascimento no Espírito. Jesus coloca essas duas coisas e ele fala que elas são necessárias. Esse novo nascimento passa por essas duas etapas: nascer na água e nascer no Espírito. Embora haja muitas interpretações a respeito do nascimento na água, hoje nós vamos focar na aplicação prática que Jesus deu aos discípulos, que é muito simples: é o batismo nas águas, que é o selo que você recebe quando você entrega a sua vida para Jesus. Então, por mais que existam outras interpretações a respeito do nascimento pela água, a gente vai focar naquilo que é o batismo hoje, para que a gente possa seguir aqui. Então, todo mundo que se converte, que entrega a vida para Jesus, ele precisa ser o quê? Viu como é que eu tenho que pregar de novo? Cara, vocês esquecem. Vamos lá, vamos ver se está todo mundo aí mesmo. Quem se converte e entrega a vida para Jesus precisa o quê? Se batizar nas águas.
Foi isso que Jesus falou? Ele disse assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está o quê? Condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Então, esse ato de batismo é um ato de quê? De obediência, ele não é um ritual. Ele, na verdade, é a obediência de todo aquele que crê. E ele fala de um sepultamento do velho homem para o início de uma nova vida. Amém? João Batista, ele faz uma distinção nessa questão também que Jesus colocou. Ele fala assim, perdão, eu me equivoquei aqui no título. Bom, mas João Batista, ele também faz essa distinção. João Batista fala assim, olha, eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com o quê? Com fogo. Então, parece que João e Jesus concordam, parece não, é um fato, é uma verdade. Eles estão colocando e falando a respeito do batismo em duas esferas diferentes. Jesus ainda vai acrescentar um pouco mais, batismo com fogo, mas isso daí você vai ouvir nos grupos caseiros para frente. Quem já participou lá do grupo caseiro na casa da Adri e do Robson, nós falamos sobre batismos, lembra disso? Quem estava lá? Fred, Stefano, Rafael, lembra? E nós falamos sobre 3 esferas do batismo também. Não foi assim? Batismo nas águas, batismo no Espírito e batismo no fogo. Mas isso fica para uma outra etapa, para um outro momento. Jesus, então, aponta também para esse batismo no Espírito Santo. Então, João estava dizendo assim, olha, eu estou batizando vocês com água. Porém, depois de mim, vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, amado, a gente vai entender que, a partir do arrependimento, que é a porta de entrada também para esse caminho, porque ninguém que não está arrependido vai querer se batizar, mas pelo menos no nível intelectual, essa pessoa vai entender, compreender que ela precisa de Jesus, que ela precisa se arrepender do seu pecado, abandonar a velha vida e viver para o Senhor, ou seja, uma metanoia, uma novidade de vida, algo completamente novo. Esse é o Evangelho é apresentado assim para as pessoas creem em Jesus, se batizam, e daí elas seguem na sua vida. Agora, Jesus está dizendo que é preciso nascer para entrar no reino de Deus. E eu vou perguntar para vocês, será que só o batismo nas águas é suficiente para você se considerar um nascido de novo? Ou será que existe ainda algo mais? Bom, está respondido. O título da mensagem vai dizer, nascidos da água e do Espírito. Amém? Então, Felipe, é possível nascer na água e não nascer no Espírito? Agora a gente vai entrar numa celeuma teológica. Mas eu quero aqui seguir, por enquanto, vamos falar do nascidos no Espírito. Bom, muitos perguntam assim, eu me batizei nas águas, e isso é um ato visível, mas como identifico o meu batismo no Espírito? Será que Jesus estava falando apenas do dia de Pentecoste, quando ele falou do batismo com o Espírito? Será que Jesus estava se referindo apenas àquele dia que o Espírito Santo desceria sobre aquelas 120 pessoas e, a partir dali, todos aqueles que se entregassem para Jesus seriam batizados também no Espírito Santo, falariam novas línguas, ou teriam visões, ou outros dons que a gente sabe que são 9 descritos na palavra? Será que é somente isso também que é o batismo no Espírito Santo? Bom, eu vou responder para você, sim, isso faz parte do batismo com o Espírito Santo, mas também não é só isso. A promessa de Jesus para nós era que fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então faz parte também da nossa nova vida, da nossa nova natureza, experimentar um poder que a palavra de Deus vai chamar de virtude do mundo vindouro. Ou seja, os poderes do mundo vindouro são experimentados aqui
por aqueles que nasceram de novo. Amém? Então, vamos recapitular aqui, querido. Parece que a gente está falando de uma fase, parece que a gente está falando de um progresso, parece que a gente está falando de um processo. É isso? Vocês estão tendo essa impressão? Se você está tendo essa impressão, sim, é isso que a gente está falando. A gente está falando que o novo nascimento, ele também é um processo na vida de um cristão. Então, ele vai passar pelas águas, pode ser que haja ali algo já completo. Eu já vi isso acontecer, pessoas saindo das águas e já cheias do Espírito Santo. Pessoas falando em línguas ou, sei lá, manifestando de alguma maneira aquele dom do Espírito Santo. A gente vai se lembrar que Jesus também passou por esse mesmo acontecimento. João queria um sinal da parte de Deus para saber quem era o Messias. E aí, Deus falou com ele assim, olha, sobre aquele que você vir repousar, descer o Espírito Santo, esse é o Cordeiro. E quando João está vendo Jesus sendo batizado, ou melhor, quando ele está batizando Jesus, ele vê o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba sobre Jesus. E ali ele fala, esse é o Cordeiro de Deus. Então, ele identifica ali Jesus. Preste atenção nisso, querido. Jesus, ele tem o seu ato de obediência à palavra e ele se batiza e, ao se erguer, o Espírito Santo desce sobre ele. Amém? Isso deveria acontecer com todos que se batizam nas águas. São imergidos e recebem do Espírito Santo. Mas isso é uma verdade? Não. Eu não vou abrir aqui o texto, mas depois você pode me cobrar. Quando alguns apóstolos, se eu não me engano, é Pedro mesmo, chega em Samaria, ele vê muita gente batizada ali. E ele pergunta, vem cá, vocês foram batizados em que batismo? E eles respondem, no batismo de João, aquele que mergulha na água e tal, esse aí foi que vieram aqui e batizaram a gente. Mas vocês não foram batizados com o Espírito Santo? E aí eles falam, não fomos. E Pedro estende a mão sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo. A gente vai ver essa distinção também na casa do próprio Cornélio, também Pedro. A Bíblia diz que Pedro ainda estava falando, quando, de repente, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam naquele lugar, e eles começaram a falar em novas línguas. Olha que coisa interessante. E aí Pedro fala uma coisa, ele faz uma declaração, ele fala assim, será que eu posso negar água àqueles que o Espírito Santo já encheu? Já batizou? Percebam a distinção? Percebam a importância? Porque talvez a gente pudesse olhar e falar assim, não, mas se ele já foi batizado com o Espírito Santo, para que você vai dar banho no cara? Já está mais que provado que esse cara é do Senhor. A família de Cornélio inteira entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo batizou, para que eu vou batizar? Para que eu necessito ter um ato lá, sei lá, de mergulhar o cara? Já está claro. Mas o que Pedro faz? Não posso negar o quê? Água. Porque Pedro considerava essa esfera importante. Então, o batismo na água é importante. Nos parece, às vezes, apenas uma simbologia, mas é um ato de obediência e fidelidade à palavra de Jesus. Amém? Agora, não menos importante, também é o Espírito Santo, descendo sobre todos aqueles que já são batizados, ou, como na casa de Cornélio, ainda não, mas serão. Porém, o novo nascimento passa por essas duas esferas. Mas, amados, o derramamento do Espírito Santo sobre nós vai produzir na sua vida, deve produzir, nem sempre tão claros ou tão evidentes, mas produz dons sobre você. Então, a minha pergunta nessa noite para você, eu vou fazer ela agora e provavelmente também no final, para que você faça uma boa comparação da sua própria vida. Você é nascido de novo?
Você olha para você e você se considera uma pessoa que nasceu de novo? Não nasceu, né, Adri? Sim ou não? Não responda para mim. Será que o simples fato de você já ser batizado na água já determina isso na sua vida? Ou mesmo você já manifestou alguns dons, você já teve dons. Mas também será que isso é tudo para você? Eu falei que às vezes os dons são visíveis e às vezes não, porque existem 9 dons. E eu creio que a descida do Espírito Santo sobre uma pessoa, ela vai trazer algum dom para a vida daquela pessoa. Depois a gente pode estudar e falar sobre os 9 dons que estão descritos lá em Coríntios, os dons do Espírito. Mas agora não. Porém, eles são 9. E provavelmente, se você é um nascido de Deus na água e no Espírito, existe aí algum dom na sua vida. Talvez você não tenha descoberto ainda, eu estou te ajudando aqui, tá bom? Talvez você não tenha encontrado esse dom na sua vida, mas ele precisa existir. Ele existe em você. Por quê, Felipe? Porque ele é uma evidência da presença do Espírito Santo em você. Procure essa evidência, amado. E encontre essa evidência. Se você não encontrar essa evidência na sua vida, comece a orar e falar: Senhor, aonde eu parei? Aonde a minha vida, o meu progresso na fé, nesse novo nascimento, foi paralisado? Porque pode ter acontecido com você. Ok? Então, eu estou mostrando para você algumas evidências do seu novo nascimento. O batismo nas águas, o dia que você se batizou, o dia que você entregou de fato a sua vida para Jesus, creu no Senhor e alguém falou para você: você precisa crer, mas precisa também ser batizado, e você foi lá e se batizou. E talvez sim ou não, o Espírito Santo já de cara, de pronto, tenha descido sobre a tua vida e você sentiu algo completamente diferente, você começou a se ver uma pessoa diferente, você percebeu que havia uma transformação acontecendo em você e você não é mais o mesmo. Desde lá para cá, você percebe que a sua vida vem mudando e se você vem se desenvolvendo e crescendo e amadurecendo no Senhor, nas coisas concernentes ao reino de Deus. Por quê? Porque nós nascemos de novo para esse novo reino. E por que nós precisamos nascer de novo para o novo reino? Porque as velhas pessoas, as velhas práticas, as velhas maneiras não entram no reino dos céus. Ok? Então, por isso, há necessidade desse novo nascimento. Porque o velho modelo do velho Adão não serve para o reino de Deus. Por isso, há uma necessidade de transformação na sua vida. Então, é um equívoco do ser humano que se julga religioso, entender e achar que somente o fato de pertencer a uma comunidade como essa, de frequentar cultos e encontros da igreja como esse, já são suficientes para que Deus tenha uma certa misericórdia da sua vida e deixe você entrar no reino de Deus. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira que a Bíblia apresenta para nós o reino dos céus. É um reino muito sério. É um reino de pessoas seletas, pessoas diferentes, pessoas incomum, pessoas santas. E aí agora talvez você falou assim: agora babou, porque se é de pessoa santa eu estou lascado, porque eu não me vejo como um santo. Você se vê como um santo? Está tendo aquele Brasil Paralelo, está falando da vida dos santos. Eu não vi ainda não, mas eu e Vanessa a gente quer ver. E quando a gente percebe lá os nossos irmãos católicos falando, por exemplo, de São Pedro, São Paulo, São João, a gente que é evangélico fica um pouco assustado, né, Alessandro? A gente não tem essa prática de saudar ninguém
vamos dizer assim, por uma espécie de titularidade. Porque quando coloca a palavra santo na frente, você bota mais respeito na parada. Não é assim? Você fala, opa, São Fred deve ser um cara muito bom. Né, Stefane? Cadê Stefane? Tá aí não? Tá lá atrás. São Fred deve ser um cara muito bom. Mas ele é São Fred, gente. Tu é São Fred, cara. São Rodrigo, São Robson, São Vanessa. Por que São Pedro, ó. Viu, tá vendo? Ou Santo Antônio. Ninguém sabia que teu nome era Antônio, né, Pedro? Mas ele é Pedro Antônio, tá, gente? Pode chamar de Toninho, que não tem nenhum problema. A Aline não gostou muito, não. Mas é Santo Antônio ou São Pedro. E por quê, Felipe? Porque somos santos, queridos. Amém? Nós somos santos. Ah, mas, Felipe, eu ainda não tenho aquela vida. Ó, pensa no Pedro, que a Igreja Católica chama de São Pedro. Você acha que ele não pecou? Em vida? Não pecou. Não pecou para você? Não pecou? Não, né? Para ele ser santo? Hã? Ah, ele pecou. Pecou. Então, por que você acha que você não é santo? Se Pedro é santo, você também é santo. Porque assim como você peca, ele também pecou. Está na Bíblia, está lá. Paulo, inclusive, vai chamar Pedro e falar que aquele pecado que Pedro estava cometendo era hipocrisia. Está lá, está escrito na Bíblia. Paulo confronta Pedro no seu pecado. Amém? Então, o fato de você ser santo, irmão, não significa que você não vai cometer pecado, porque você ainda está em vida aqui. Somos todos santos. Amém? Só não vai ficar chamando São Vanessa, Santa Adri, né? Santa Aline. Não precisa disso. Santa Júlia. É, Júlia? Não precisa disso. Hã? Santa Aline, falei. Santa Aline. Santo Antônio e Santa Aline. Agora, amados, será que nesse entendimento de santidade que você precisa assumir e ter, você tem tornado isso uma verdade para a sua vida? Me entenda. Sabendo que Deus, Ele te deu uma nova vida em santidade, você tem buscado viver essa vida em santidade? Porque a santidade é um caminho proposto por Deus para nós. E todo aquele que é nascido de Deus é santo. E precisa andar conforme aquilo que é estabelecido pelo Senhor. E aí eu fico perguntando para nós, até quando a gente vai colocar certas desculpas na nossa natureza humana para não andarmos no caminho proposto pelo Senhor para a gente? Amém? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, Efésios, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, isso significa que você não precisa ser santo primeiro para ser salvo. Me entenda, porque isso é importante para você. Quando você foi salvo porque você não era santo. Você foi salvo porque você praticava toda a sorte de coisas ruins, desagradáveis a Deus, que provocavam uma inimizade entre você e Deus. Mas quando você nasceu de novo, quando você se arrependeu, se batizou e entrou nesse processo, você se transformou em uma nova pessoa, numa pessoa santa. E a partir daí, aí sim, a sua vida agora precisa assumir esse caminho de santidade.
A Bíblia diz o seguinte, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus. E qual é a diferença da graça e verdade para a lei? Eu vou explicar rapidamente para você. A lei, ela não produziu essa santificação. A lei não tornava o homem santo, por mais que ele praticasse a lei. Então, a lei não tinha esse poder. Diferentemente da graça e da verdade, que nos capacita e nos torna santos como o nosso Senhor. Amém? E o que é graça? Graça é o favor de Deus para você. Graça é até difícil de definir. Eu acho muito pouco dizer que a graça é apenas um favor que Deus fez a nós. Porque a graça, ela é muito atuante na sua vida presente hoje. Lembra que o apóstolo Paulo tinha lá um espinho na carne, ou seja, alguma coisa que para ele estava sendo muito difícil? A gente não vai ficar aqui conjecturando para tentar entender o que é. Não é o nosso foco aqui. Mas o Senhor dá uma resposta para Paulo. O Senhor fala assim: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Então, ela é tão abrangente, esse entendimento, porque ele fala de quando você quando você precisa de socorro do Senhor, na hora em que você está naquela condição, peco ou não peco. A graça de Deus, ela é atuante naquela hora na sua vida. Por quê? Porque ela é a capacitação de Deus para você não pecar. Porque ela já foi uma graça derramada sobre você. Então, ela já é atuante sobre a sua vida. Então, não há, querido, uma desculpa para nós quando dizemos assim: nosso pecado foi mais forte que eu. Não, você é que é muito forte para o pecado. Você está me entendendo? Ao ponto de você resistir à própria graça de Deus. Então, você é forte. Então, a graça, ela tem essa capacitação de evitar que você cometa pecados. Mas a graça também, ela socorre você naquilo que você acha que não tem força, que você não tem capacidade, que é impossível para você. Passar por uma determinada questão difícil, e de repente você tem um encontro com a graça de Deus. E você se vê agraciado por Deus. Você fala assim: meu Deus, como que eu passei por essa situação? Como eu passei por essa luta, por essa batalha? Posso te dizer, foi pela graça de Deus. A graça nos faz vencer toda e qualquer coisa. Não há nada difícil. Não há nada impossível para o nosso Senhor. Se você está cheio da graça de Deus, pode ter certeza que você pode passar por situações que você acha que não seria capaz de passar. Amém? Então, isso é um pouco do que é a graça. Então, nós somos salvos pela graça. Nós somos capacitados pela graça. Nós vencemos o pecado pela graça. Nós aprendemos a palavra pela graça de Deus. Os próprios dons que nós estávamos falando aqui são graça de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas. A gente precisa de graça. Você precisa clamar por mais graça. Todos os dias eu oro, falando: Senhor, me dá graça. Senhor, me enche da sua graça. Senhor, eu preciso de graça. Porque quando você ora dessa forma, você está dizendo o seguinte: Senhor, eu sou incapaz. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso sem a sua capacitação.
sem a sua graça sobre a minha vida. Então isso é a graça, querido. Nós precisamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo todo o tempo na nossa vida, na nossa existência. Nós precisamos. Está difícil com a sua esposa? Você precisa de graça, Pedro. Deus vai te dar muita graça. Está difícil, Aline? Com Pedro, com Antônio, Deus te dá graça. Às vezes a gente quer fugir, irmãos, de certas situações. Às vezes a gente quer fugir do casamento, de um relacionamento. Às vezes a gente quer fugir de uma situação no trabalho, da vida. Está querendo fugir. Fala, ai, irmão, a gente precisa de graça. Você não tem que fugir. Você tem que encontrar a graça de Deus que te capacita para toda e qualquer coisa. Amém? Isso é graça do Senhor. E ela é de quê para você? De graça. É irônico, mas é verdadeiro. Ela é de graça. Marcondes adora essas piadinhas. Mas é fato. A graça é de graça. Você não faz nada para obtê-la, para tê-la. Deus já te deu. Ele já te concedeu. Amém? Só por isso a gente já devia glorificar o nome do Senhor. Só isso. Já é motivo de grande glorificação. Então, aquele que é nascido da água e do Espírito é cheio de graça. Amém? Irmãos, preste atenção e perceba se a graça de Deus não se parece muito com o Espírito Santo. Veja, observe. Se a graça de Deus, ela não te lembra o Espírito Santo do Senhor. Ah, Felipe, por quê? Porque Ele é o Espírito da graça. Amém? Ele é o Espírito da graça. Para ter graça, você precisa ter o Espírito Santo. Por isso não dá apenas para nascer na água. Tem que nascer do Espírito. Amém? Você está entendendo? Sim, de verdade? Sim. Glória a Deus. Agora eu também falei de outra coisa. Eu falei sobre verdade. A lei foi por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de quem? Jesus. E o que é verdade? Jesus falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, verdade é um caminho pelo qual nós andamos por ela. Jesus é a verdade. Então, olha só, nós recebemos graça, mas recebemos também um caminho pelo qual nós devemos andar por ele. E esse caminho se chama verdade. E dentro desse conjunto de coisas chamado verdade, a gente vai entender que a verdade também é a própria palavra. Porque João fala que no princípio ele era o verbo, ou seja, ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se tornou carne, e a palavra habitou entre nós. Jesus é a palavra. Então, quando você anda na palavra, você anda em quem? Em Jesus. Quando você decide andar na verdade, você decide andar com Jesus. E você nunca vai estar sozinho no caminho se você buscar sempre a verdade da palavra de Deus. Agora, quando nós estamos só, quando nós buscamos o oposto, a mentira. E Jesus foi e combateu muito a mentira. Ele chamou a mentira de hipocrisia. Ele olhou para religiosos e disse: vocês são mentirosos, vocês são hipócritas, vocês não conhecem a verdade, vocês não são as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, ou seja, elas andam por esse caminho de verdade, e não pelo caminho da hipocrisia.
A religião vai jogar a gente para o caminho da hipocrisia. E qual é a diferença? A diferença é que a hipocrisia, ela estabelece algo por fora, algo exterior, algo que é somente visível, mas ela não muda o interior. E o religioso sempre vai buscar dar as suas próprias desculpas. Ele sempre vai justificar a sua religiosidade, a sua hipocrisia em alguma coisa e em si mesmo. Mas a verdade não. A verdade se revela. A verdade é reveladora. Jesus se revelou como verdade. Nos seus dias havia uma religião. Mas Jesus confronta essa religião dizendo: eu é que sou a verdade. Eu é que falo a verdade. Então a gente não está falando de um conjunto de regras. A gente não está falando de um dia específico de encontro, de reunião. Essas coisas são importantes, são boas. Aqui agora é um momento de instrução para cada um de nós. Mas isso aqui não vai definir você como um nascido da água e do Espírito. O que define você são os frutos na sua própria vida. E eu queria ler com você Gálatas capítulo 5. Eu ainda tenho alguns minutos, glória a Deus. Capítulo 5, do versículo 22 ao 25. Expõe para nós aí, David e Júlia. Gálatas 5, de 22 a 25. NVI, por gentileza, David. Obrigado. Acompanha comigo aqui, irmão, no telão. Ó. Entretanto, o fruto do Espírito é... O que está escrito aí? E também é... E os que pertencem... E mais, o quê? Opa! Espírito, perceberam? Nascidos da água e do Espírito. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, amado, esse é o lugar, essa é a forma de todos aqueles que nasceram da água e do Espírito andar. E não pode falar, na carne. Então, eu vou te dizer uma coisa, pare de colocar desculpa na sua carne. Felipe, mas o que eu faço com a minha carne? Ela é muito forte. Eu sei. Mas tem uma solução para ela. Crucifica. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amado, carne é para ser crucificada. Ou seja, a carne precisa morrer. Se você deixar ela viva, ela mata você. Eu nasci de novo. Mas vive pela carne. E você vai ver que você vai morrer. Porque a carne vai matar você. Crucificação é morte. Nos dias de Jesus, quem ouvia a palavra cruz tremia, porque sabia que tipo de morte significava a cruz. A cruz era uma forma de torturar. Os romanos, eles
desenvolveram, receberam lá, aprenderam com os persas e também com os gregos sobre crucificação, e eles desenvolveram essa maneira de torturar e matar pessoas. E era uma maneira muito vergonhosa. Eu não sei se você sabe, mas Jesus foi crucificado pelado, com as suas vergonhas para fora. Você imagina isso? Quando a gente vê filme, quando a gente vê uma fotozinha, está sempre um paninho ali tampando, não é? Aquilo não é verdade. Porque a crucificação em si, ela é para envergonhar. Então, todo crucificado era crucificado nu, pelado. E era uma maneira de matar a pessoa aos poucos. Aos pouquinhos. Aconteceu um evento no dia que Jesus foi crucificado que eles tiveram que acelerar aquele processo. Os filmes mostram isso e aconteceu mesmo. Eles quebraram os ossos da perna para que rapidamente o pulmão viesse a ser sufocado pelas próprias costelas. O peso puxando para baixo. Mas Jesus não. Quando eles chegaram lá para fazer isso, Jesus já estava morto. Para se cumprir a palavra que disse, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Então era uma morte muito ruim. Aí eu pergunto para você, por que a gente tem tanto cuidadinho com a nossa carne? Por que a gente quer preservar tanto a nossa carne, se o lugar dela é crucificada? Se aqueles que nasceram de novo precisam crucificar a carne. Querido, olha só, você pode até ter dons do Espírito, mas isso não significa que você nasceu plenamente de novo. Jesus aponta um tipo de pessoa que vai chegar diante dele naquele dia, e ele vai dizer assim, olha, eu não conheço você, quem é você? Ele vai dizer, eu, Jesus, eu em teu nome expulsei demônio, curei enfermos, ressuscitei mortos, fiz muita obra de caridade. Quanta coisa eu fiz, você está dizendo que não me conhece, não é possível. Chama alguém lá dentro, porque eu acho que Jesus, você está meio desinformado, mas com certeza lá o Pai, que é teu superior, vai falar para você a verdade quem eu sou, porque Ele me conhece. Eu tinha uma igreja de, sei lá quantas mil pessoas, eu preguei, eu fiz, eu aconteci, você não me conhece? Não, você não deve ser Jesus. Aí ele vai dizer assim, olha, aparta-te de mim, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Tinha dom ali. Tinha dom. Não tinha? Mas não foi. Percebam que o novo nascimento é profundo. E aí eu vou fazer outra pergunta para você. Você nasceu de novo? Quem nasceu do Espírito não é mais escravo dos seus impulsos. Se dizemos que vivemos no Espírito, temos a vida de Deus em nós. E precisamos andar no Espírito, ou seja, ter uma conduta, ter um padrão. Eu não estou falando apenas de moralidade, amados, eu estou falando de natureza. Porque aqueles que nasceram de novo não nascem mais segundo a natureza adâmica, está escrito em Coríntios isso para nós. Mas nasce agora segundo a natureza divina, porque nós temos agora a natureza de Cristo, e Cristo faz parte da divindade. Percebam isso? Então isso é profundo demais. Então andar nesse caminho é uma questão de natureza. E aí muita gente ainda se esforça pelo caminho da lei, tentando viver pela lei. Mas não é pela lei, é por natureza. É necessário nascer de novo, irmão. Não apenas cumprir regras. E às vezes a gente sabe muito bem como funciona a regra. Se eu pecar,
eu vou confessar e vão ter que me perdoar. Porque a palavra fala 70 vezes 7. Isso é regra. Isso é lei dentro da graça. Mas andar como nascido é compreender a sua natureza. E o confronto já vem de cara quando você entra no pecado. Você se sente mal. Você percebe que aquele ambiente não é seu. E que tem alguma coisa errada. E eu vou dizer para você, amados, olha, para aqueles nascidos no Senhor, para aqueles que nasceram de novo, o pecado é uma grande insistência. Não é fácil pecar. Não é fácil. Às vezes você precisa se esforçar muito para pecar. Eu estou falando daquele que nasceu de novo. É uma escolha mesmo. Tem que fazer muita força para pecar. Se o seu nascimento, de fato, ocorreu na sua vida. Você está entendendo? Ah, Felipe, então se não é o dom, se não é o fato de eu ter dado um mergulho lá na piscina da casa da Adriele e do Robson, anos atrás, ou na casa do Alex, ou na lagoa de Ponta da Fruta, estou falando da gente aqui. O teu foi aonde, Rodrigo? Você lembra? Casa do Orlando, é. Bom, se não é aquele negócio, e o falar em línguas que eu falo, o que define? O que nos define, amados? O que define a tua nova natureza? Os frutos de quem? Do Espírito. São esses que definem você. Você tem observado os frutos do Espírito na sua vida? Se você está desapercebido, irmão, essa é uma noite para você acender aquela atenção. Sabe aquela luz amarela? Aquela luz amarela. Felipe, por que você está falando que é o tempo de eu ter atenção? Porque Jesus está voltando. Amém? E a noiva que vai subir é uma noiva de novos nascidos. De novas criaturas. De filhos que nasceram da água e do Espírito. E aonde o Espírito não significa apenas um conjunto de dons, mas também uma natureza que dá fruto. Amém? E aí, que frutos são esses? Nós lemos aqui. Essa é a prova do novo nascimento. A prova do teu novo nascimento é quando a paciência, ela substitui a ira na sua vida. Agora, se a ira ainda tem prevalecido sobre a paciência, querido, o teu novo nascimento é questionado. Felipe, pelo amor de Deus, o que você está dizendo, cara? Presta atenção que você vai fazer na minha cabeça. É. Mas é a Bíblia. É a palavra de Deus que está dizendo que o fruto do Espírito é paciência. E o sinônimo de paciência é o quê? Não, desculpa. O antônimo. É o quê? Ira. Impaciência. Que leva à ira. Já viu um impaciente? Já viu? Eu trabalhei no banco. Muitas pessoas impacientes eu vi na minha vida. Peraí, vambora. Tá muito devagar isso aí, eu tenho horário, E calma, cara. Pode perceber, o impaciente, uma hora ele vai explodir. Então, amado, o fruto é a paciência.
Não é viver o tempo todo confessando a ira. Ah, Felipe, então não tem que confessar. Não, irmão, você tem. Você tem que confessar até você vencer. Eu mirei, eu pequei. Eu mirei, eu pequei. Até que você vença tudo. Amém? E tem mais coisa aqui, né? O fruto do Espírito é quando o amor na sua vida supera o seu egoísmo. O egoísmo da sua carne. Você é egoísta? Você tem dificuldade de compartilhar alguma coisa? A Vanessa dava biscoito assim, ó. Ela, dá um pedaço do seu biscoito, Vanessa. Ela levava até a ponta assim, ó. Deixava só a pontinha do lado de fora para morder. Entendeu? Não, não vou dar não. O amor, ele não é egoísta. Porque o amor, ele não busca os próprios interesses. O amor não olha para si mesmo, o amor olha para o outro. Amém? O amor, a Bíblia diz que o amor não encobre, mas ele cobre multidão de pecados. Olha só, parece uma coisa estranha isso. Como que o amor não encobre, mas o amor cobre? Como que funciona isso na sua mente, na sua cabeça? Muito simples, amados. O amor, ele fala a verdade. O amor, ele aponta, ele fala assim, você pecou. Mas deixa eu te abraçar, porque você não precisa continuar no pecado. Nós não abraçamos o pecado. Nós abraçamos aquele que pecou. Na esperança de que ele seja conduzido ao pleno arrependimento. Amém? Porque pecar faz parte da natureza caída e pecaminosa. E o que eu estou dizendo aqui nessa noite não é que, como um santo, nunca mais você vai fazer nada na vida. Não, eu seria completamente louco se eu estivesse falando isso para você. Nós vivemos ainda na carne. Mas nós vamos militar contra essa natureza caída e pecaminosa. E nós vamos frutificar por intermédio do Espírito. A carne não gera fruto nenhum. A carne, ela gera um fruto aparente. Parece fruto, mas não é. Já viu aquela coisa que é falsa? E que você morde? A Vanessa chama maçã de isopor. Uma maçã vermelha, bonita, no supermercado que você compra. Aí você fala assim, deve estar deliciosa. Aí você morde. Não tem gosto de nada. Aquilo é puro hormônio. Parece que foi sintético. Jogaram tanta coisa na terra que deu aquilo e eles chamaram de maçã. E não é maçã. Então, o fruto da carne é exatamente isso. Ele tem uma aparência, mas não tem nada por dentro. Não tem sabor nenhum. Não tem amor algum. Agora, o fruto do Espírito não, ele é carregado de amor, porque o fruto do Espírito começa com a palavra amor, e todos os outros vêm após. Amado, um sinal, uma evidência do seu novo nascimento é o amor. Você ama de verdade? Você ama de verdade? Se você ama, você vai dar a sua vida. Você vai perdoar. Você vai abraçar. Você vai amar. Você vai chegar nessa consequência daquilo que Jesus falou, sabe? Como que se restaura, resgata uma ovelha perdida? Você vai uma, você vai duas, você vai três, você vai quatro. Até resgatar aquele que está perdido. Mateus 18, a gente sabe, é uma prática. Se teu irmão pecar, vai até ele, tu e ele só. A nossa intenção nunca é acusar e falar, você pecou. A nossa intenção é tirar do pecado. Pecar, a gente já sabe que pecou. E pecar, nós sabemos que essa é a capacidade da nossa carne.
O homem natural peca. Então, o que nós vamos esperar do homem natural e carnal? Pecado, traição, homicídios, mentiras, feitiçarias, idolatrias. Essas são as obras da carne. Está lá no mesmo texto que nós lemos a respeito do fruto do Espírito. Está no mesmo texto. Agora, amado, aqueles que nasceram de novo, querem frutificar para Deus, não se conformam com suas vidas paradas, estacionadas. Eles progridem na fé, no conhecimento, nos dons e na prática, na obediência, na santidade, na verdade. Ele insiste, porque ele sabe que essa é agora a sua nova natureza. Por mais que a carne, ela continue falando, há uma luta. E esse que nasceu de novo conhece a sua luta e vai lutar. Pela graça de Deus, vai vencer. Agora, se você estacionar na sua vida, o que você vai viver é uma religião. E no dia da volta de Jesus, você vai ter uma grande decepção na sua vida. Vai se decepcionar. Você não vai poder entrar no reino desse Cristo. Então, amado, o que você tem que dizer é o seguinte nessa noite: chega para minha carne. Eu preciso seguir no novo nascimento na minha vida. Se eu parei, eu preciso andar para frente. Eu preciso evoluir. Eu preciso notar os frutos na minha vida. Eu preciso perceber que eu estou progredindo. Não fique parado. Eu vou fazer pela última vez uma pergunta para você responder para si mesmo. Você nasceu de novo da água e do Espírito? Ou você foi convencido no seu intelecto? Ou você conheceu que o ambiente da igreja é um ambiente bom para você, saudável, qual você pode ser ajudado, abraçado, mas mais do que isso, não, para mim está bom até aqui. Amado, isso é só para aqui. A vida eterna para você depende do novo nascimento. Depende disso. E Jesus fala isso para um cara muito crente, chamado Nicodemos. Isso foi proposital. Jesus, é como Vanessa fala, ele é bem engraçadinho. Ele é bem humorado, que a Vanessa fala. Porque ele faz essas ironias mesmo com a gente. Para nenhum sabedor e conhecedor da lei, da palavra, sei lá, do que, dizer o seguinte: não, mas você é porque eu conheço aqui, ó, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta. Isso pode ser um grande problema para você. Porque não adianta conhecer a Bíblia de ponta a ponta, mas não ter nascido de novo. Você está compreendendo? Eu falei que era a última vez, mas vou perguntar de novo, posso? Você nasceu de novo, irmão? Você nasceu da água do Espírito? Pergunta para Deus, fala com Ele, conversa com Ele, tenha um papo com Jesus. Fala: ei, Jesus, e aí? Me ajuda? É uma questão de natureza. Amém? David, vamos fechar cantando aquela canção. Se Vanessa quiser vir aqui ajudar também. David sabe.